Bom dia, professor. Esse é o nosso projeto para o controle de temperatura e a nossa equipe foi composta por 3 pessoas. Eu, Felipe Alves de Andrade, o Giovanni Gonzatti e o Gabriel Nacal. Esse projeto ele é do Henderson 2 e ele tem por objetivo o controle da temperatura de um tanque. E para isso a gente utilizou técnicas de programação estruturada. Então, professor, nós utilizamos 5 LEDs para o projeto. O primeiro deles é o verde ali, que quando ele ficar aceso significa que a válvula de entrada já está acionada. O segundo LED utilizamos um LED vermelho, que é quando a resistência para aquecimento também já está ativada. O terceiro LED utilizamos um LED amarelo, isso significa que vai ligar a válvula de retorno. O quarto LED utilizamos um LED azul, isso significa que vai ligar a bomba principal. E o último LED, um branco, significa que vai abrir a válvula de saída. Utilizamos também 2 botões. O primeiro deles é para iniciar o projeto, o botão de iniciar, e o segundo dele é quando o sensor de nível já está ativado. E a gente também utilizou um potenciômetro para fazer o controle de temperatura. Ele totalmente para a esquerda está no 0 graus e ele tudo para a direita ele vai estar no 100 graus. Então o funcionamento dele, a gente vai apertar o botão iniciar, ele vai ligar o LED verde, como a gente pode ver aqui. Ele vai ficar enchendo de água até o sensor de nível atingir, que no caso é o nosso segundo botão. Então quando a gente aperta o botão é como se o sensor de nível fosse ativado. Aí ele acende o LED vermelho, que é o da resistência, o amarelo para retorno e o azul para ligar a bomba, e fica aí até atingir os 85 graus Celsius, que a gente vai girando o potenciômetro até dar 85, e quando der 85 ele liga o LED branco, que é o de saída, e ele fica 5 segundos saindo. E assim que saiu, o processo pode já ser refeito novamente, começando do nível 1. A gente também programou um monitor serial. No monitor serial ele vai mostrar qual que é a etapa. No caso agora está na etapa 0 porque ele ainda não foi apertado o botão do iniciar. Quando a gente aperta o botão iniciar, ele vai para a etapa 1. E ele vai ficar na etapa 1 até o sensor de nível atingir. Então quando o sensor de nível atinge, ele mostra ali já que está na etapa 2. Ele vai ficar nessa etapa até aquecer tudo, porque esse é o momento que está aquecendo o líquido. Então quando atinge 85 graus, ele vai para a etapa 3. Ele vai permanecer por 5 segundos na etapa 3 e vai voltar para a etapa 0. E a partir daí o processo já pode ser repetido novamente. Então, no nosso código, a gente dividiu ele por etapas. Primeiro a gente definiu todas as entradas e saídas. Aí depois disso a gente foi para o nosso setup, que a gente declarou o que a gente definiu, se ele seria entrada ou se ele seria uma saída. E também já chamou o monitor serial. Aqui é o nosso void loop, que a gente criou a variável sequência. E nessa sequência a gente definiu algumas variáveis dentro e colocou aqui. Caso o botão for falso, então se a gente apertar o botão ele vai para a etapa 1. Então ele vai trocando de etapas, a gente foi definindo as etapas. E aqui a gente pode ver que quando estiver na etapa 1, ele vai desligar o LED de saída, porque era o último que teria ligado. Aí se ir para a etapa 2, ele vai ligar o LED de aquecimento, o LED que simboliza a válvula de retorno e a bomba. Aqui a gente também fez a temporização, que está aqui. A gente chamou ela porque a temporização foi feita numa outra abinha aqui. Então esse é o nosso código de temporização, a gente fez para uma temporização só, que foi o que a gente usou. E é mais isso na temporização mesmo. Essa foi a nossa sequência e aqui a gente declarou para mostrar no serial print a etapa e o valor da etapa. Aqui a gente também fez um programa do controle analógico. A gente criou uma variável e que essa variável vai fazer o map da nossa porta analógica, que vai de 0 a 1023, que é o do potenciômetro que a gente usou. E aqui na nossa sequência a gente definiu ela. Então o tape 1 vai ser igual a temperatura do A0. Então com essa variável a gente pode utilizar vários potenciômetros só chamando essa variável e trocando esse A0 aqui e fazendo uma nova variável do temp 1, tipo temp 2, temp 3 e assim vai. E para o sequencial do nosso projeto, ele foi desenvolvido em função e sem a passagem de argumentos e retorno de valores. A gente fez a tratativa da entrada analógica e do temporizador também. A gente utilizou as funções, daí essas 5 passagens de argumentos e retorno de valores. E para a entrada analógica, o retorno dela é um valor de 0 a 100 graus. E como argumento.
A gente plotou no monitor serial a etapa e o valor que a etapa está. Então, professor, esse foi o nosso projeto do Hands-on 2, que tinha como objetivo controlar a temperatura. Foi um grande desafio para a nossa equipe, mas com bastante estudo nós conseguimos resolver o proposto. Obrigado pela atenção, professor.